Questão 51 da Santa Casa 2021. O deserto de Lut, no Irã, é considerado a localidade mais quente do planeta. Neste local, a temperatura máxima já atingiu os 70 graus Celsius. Imagina como deve ser quente. Bom, considere as informações sobre algumas substâncias químicas. Ele colocou aí pra gente o enxofre, o galho e também o bromo, com seus respectivos pontos de fusão e também pontos de ebulição. Note que as temperaturas ou os pontos que ele nos fornece está em Kelvin. E a temperatura do deserto que ele indicou aqui está em graus Celsius. Então, provavelmente a gente vai ter que fazer a passagem de unidade aqui. Bom, continuando lá, a Santa Casa diz que em um ambiente com a mesma condição de temperatura máxima do deserto de Lut, não queria estar nesse ambiente, e pressão atmosférica igual a uma atmosfera, as substâncias enxofre, galho e bromo apresentam-se respectivamente nos estados físicos. Bom, então a gente precisa comparar as temperaturas de fusão e ebulição das três substâncias com a temperatura ou as condições, né, que ele coloca aqui do deserto de Lut. Então a primeira coisa é importante a gente lembrar que a temperatura em Kelvin é dada pela relação da temperatura dada em graus Celsius, né, somado lá 273. Então nós vamos ter que a temperatura em Kelvin vai ser igual a 70 mais 273, o que nos fornece um valor aí equivalente a 343 Kelvin. Né? Então, nós estamos nesse valor de temperatura aqui. Nós precisamos comparar, então, esse valor de 343 com as temperaturas de fusão e ebulição dessas três substâncias. A melhor maneira de resolver é como se fosse lá nos intervalos da matemática, né? Não lembro como que é o nome específico que o pessoal fazia isso daqui. Mas é muito fácil quando a gente compara dessa maneira. Então, ó, aqui eu coloquei as três substâncias, método do varal, às vezes o pessoal da matemática chama, né? As três substâncias estão aqui e nós vamos colocar, ó, nessa linha em vermelho a temperatura que é a referência. Então, 343 Kelvin. Tá? Legal, e agora a gente começa a colocar as temperaturas de fusão e ebulição das substâncias que ele citou. Então o enxofre tem uma temperatura aqui, no caso de fusão, equivalente a 388, e a temperatura dele de ebulição é equivalente a 718. Lembrando que a temperatura de fusão é onde você faz a passagem do estado sólido para o estado líquido. E a temperatura ou ponto de ebulição é a passagem do líquido para o estado gasoso ou estado de vapor, beleza? Então nós sabemos, ó, que antes de 388 o enxofre é sólido. Entre 388 e 718 o enxofre ele é líquido e acima disso ele é gasoso. Vamos para o galho. O galho ele coloca que a temperatura aqui de fusão é de 303 Kelvin. Então nós temos 303 Kelvin que está aqui. E a sua temperatura de ebulição, olha só o valor aí para o galho, né? Equivalente a 2.676. Beleza? Muito bom. Se a gente notar bem, o galho a 27 graus Celsius, se a gente pegar, é 300 Kelvin mais ou menos, né? Então a própria temperatura da nossa mão, que está acima, às vezes de 27 graus Celsius, é capaz de fundir o galho, né? Então por isso que tem aquelas brincadeiras do galho, a colher de galho, quando o pessoal coloca lá para mexer um líquido quente, ele acaba aí se dissolvendo no líquido porque ele funde, né? Legal. E nós vamos ter aqui o bromo com a temperatura dele de fusão equivalente a 266 e a temperatura dele de ebulição 332. Então, vou colocar aqui, ó, 332, beleza? Bom, vamos ver. Ele quer saber os estados físicos, né? A referência é 343. Então, nós sabemos que, ó, o enxofre está nessa região, ó, em 343. Então, ele é sólido. Enquanto nós vamos ter aqui o galho na temperatura de referência, ele está nessa região, né? Essa região aqui para o galho, nós temos sólido, líquido e gasoso. Então ele é, neste caso, um líquido na temperatura de 70 graus Celsius ou 343 Kelvin. Enquanto nós vamos ter aqui, ó, acima de 332, nós vamos ter, né, sólido, líquido e gasoso. Então nós vamos ter o bromo no seu estado gasoso. Respectivamente, então, enxofre, galho e bromo, sólido, líquido e gás. Sólido, líquido e gás, isso nos dá, então, a alternativa letra D aí para a questão 51 da Santa Casa de 2021. Uma questão bem bacana. Eu acho que esse método aqui do varal responde muito fácil, muito rápido aí aos estados físicos das substâncias, beleza? Então tá aí. A gente faz a próxima questão, então, no próximo vídeo. Até lá.